Mulheres falam muito? Mulheres deveriam falar na igreja? Por que você não ouve o conselho do apóstolo Paulo? E cala a boca! Oi, tchutchucos da família! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Hello! Tudo bem, tchutchucos e tchutchucas? Gente, eu pedi pra vocês sugestões de um vídeo e a Tatá Queiroz comentou lá no Instagram que eu tinha prometido falar lá desde o vídeo do feminismo, comentar aquela passagem polêmica, aliás, duas passagens polêmicas, em que Paulo manda as mulheres ficarem quietas, e que é uma argumentação muito usada por muitas pessoas, muitos machistas, para dizer para as mulheres calarem a boca, que mulher não pode ensinar, que mulher não pode falar na igreja. Nós temos dois textos bíblicos que falam isso explicitamente e Paulo parece estar sendo muito machista. O primeiro deles é 1 Coríntios 14:34 e o segundo é uma carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo no capítulo 2, versículo 11, de 11 a 15. No primeiro texto, Paulo diz exatamente assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Xiii, Marquinhos, será que Paulo era machista? Lá em 1 Timóteo, ele manda uma carta, uma orientação para aquela igreja e diz assim para Timóteo, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Será que nós aqui que estamos no YouTube falando, estamos contrariando a orientação do apóstolo? Vamos por parte, que não é bem assim não. Para começo de conversa, a gente tem que analisar o contexto em que isso foi dito, todos os versos ao redor desses e mais, o que a Bíblia diz sobre mulher falar ou mulher ensinar em toda a escritura e não só pegar um único verso. A gente já sabe que um texto fora de contexto gera um grande pretexto para um grotesco erro. E não é isso que a gente quer, né? Vamos começar por uma coisa bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que eu estava lendo sobre costumes antigos por causa de um livro sobre sexualidade e eu descobri algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que nas sociedades contemporâneas, né, ao povo de Israel, a gente via muita coisa interessante no ponto de vista assim comportamental. Primeiro, que a mulher era tida de maneira muito escrachada mesmo nas outras sociedades, tanto grega, romana, como mesmo mais antigas mesopotâmicas, comparado ao papel da mulher na sociedade israelita ou hebreia. Isso é muito importante que se diga, porque se você for olhar a Bíblia, existem várias e várias passagens em que as mulheres não só ensinam, mas que elas lideram, que elas lutam com o povo e que elas têm papéis assim fundamentais na jornada do povo de Deus. Então, só por isso, a gente já para pensar que esses conselhos ou que essas orientações, esse mandatório de Paulo, tem a ver com um contexto muito específico, não é uma ordem para sempre, nem para todo mundo, nem tipo forever. Por que é importante dizer isso? Porque para Deus, homem e mulher sempre tiveram o mesmo valor. Ainda que a sociedade patriarcal da época tenha colocado a mulher numa posição inferior, para Deus isso nunca foi de fato reconhecido, isso foi tolerado. Por que dizer isso? Tem uma coisa muito interessante desses livros que eu estava lendo sobre a Grécia, é que as mulheres falarem em público não era uma coisa muito comum. E essa liberdade que os primeiros missionários aos gentios, né, como Timóteo, como Paulo, mesmo como Pedro, davam a essas mulheres, escandalizavam um pouco da sociedade da época, que tinha a mulher como nada. E de repente nas sinagogas ou no meio ali entre os judeus, elas podiam falar, perguntar e elas eram gente. Aí vem uma outra questão importante a se considerar, que na maioria desses casos era muito mais comum as mulheres aceitarem o cristianismo ou Jesus como Messias do que os homens. O que é uma realidade ainda hoje em muitas igrejas ao redor do mundo. As mulheres, por seu coração mais dócil e pelas suas, talvez, uma sua maior aceitação, são maioria nas igrejas. Naquele tempo não era diferente, era assim também. Mas o fato é que ali em Corinto, nesse primeiro texto que a gente viu, ali em Corinto estava tendo alguma confusão, porque a gente pode ver isso nos versos anteriores, estava tendo algum problema. Porque as tias, eu acho que estavam com fofoca, estavam com balbúrdia, estavam causando confusão na hora do ensino da Bíblia na sinagoga. Tanto que o apóstolo ainda emenda, falou assim, se tem alguma dúvida, você vai lá para casa e pergunta pro teu marido, pode causar confusão aqui na igreja. Porque as orientações e aquelas cartas com pontos específicos
eram para situações específicas. Então, você que é machista e fica usando esse verso para mandar as mulheres calarem a boca, porque elas não podem pregar, não podem falar na sua igreja, primeiro que você está falando uma grande bobagem, porque em 1 Coríntios 11 a gente tinha ali claro que as mulheres não só falavam, como profetizavam, como pregavam, como ensinavam nas igrejas daquele tempo. Olha lá, hein? Olha um texto, esquece o outro. Mas aí a gente tem um texto curioso lá de 1 Timóteo que diz assim, ó, que as mulheres aprendam em silêncio, não permito que elas ensinem. Aí você vai ler toda a carta de Timóteo, você descobre algumas coisas interessantes. A começar pelos falsos mestres que estavam surgindo ali ao redor daquela comunidade. E Paulo estava fazendo um alerta para eles, porque estava tendo muito problema. Muitos mestres vinham com doutrinas estranhas e se aproximavam sobretudo das mulheres mais ricas, mais abastadas, em busca de, enfim, interesses, de posses, de benefícios, e as influenciavam. Muitas eram ricas e viúvas e estavam carentes e suscetíveis. Daí vinha uma pessoa com uma conversa estranha, um bababázinho, aí elas iam na sinagoga e ao invés de aprender, de ouvir o que estava sendo dito, elas começavam a questionar, trazer essas doutrinas estranhas para dentro do corpo, né, de cristãos ali primitivos. Isso estava gerando uma grande confusão. E não sou eu que estou dizendo não, é só você ler os outros trechos da epístola que você vai ver que eles estavam com uma preocupação muito grande com os falsos mestres, com os falsos ensinos que estavam perturbando aquela igreja, aquele pequeno núcleo de cristãos naquele tempo. Só que se você para prestar atenção nesse verso, ele na verdade tem algumas coisas interessantes no processo, porque a primeira parte diz assim, ó, que a mulher aprenda em silêncio. Paulo não está dizendo que a mulher não aprenda, está dizendo assim, ó, você tem que aprender. Mas você vai pra lá e fica quietinha ouvindo para aprender. Inclusive, a preposição e o verbo em grego usado nessa expressão no original, que é isso aqui, ó, quer dizer assim, ó, aprenda em silêncio, no sentido de que o aprendizado você tem que estar quieta, prestando atenção em quem tá te ensinando. Não é pra você ficar questionando, causando burburinho, causando. Esse é o contexto. Claro que pra gente que não entende grego, né, a gente fica, mas será que é isso mesmo? Em outros textos, em outros contextos, não só de Paulo, de outros escritores contemporâneos, esse mesmo verbo era usado nesse sentido. Você quer aprender? Você aprenda quieto, sem ficar discutindo, senão você não tem como aprender se você não parar de questionar, de brigar e ouvir. Esse era o contexto. E essa mesma preposição em, usada para dizer que ela deve se submeter, em submissão, é se submeter ao aprendizado. Paulo está dizendo para a mulher, em outras palavras, tá bom, você quer vir aqui na igreja para aprender, você tem mesmo que aprender. Só que é o seguinte, você tem que ficar quieta para você aprender e você tem que se submeter à autoridade do mestre que está te ensinando. Ao invés de você ficar causando, querendo dizer, mas fulano disse isso, fulano disse aquilo, e trazer confusão para a igreja, você fica quietinha, porque você não é estudante, você não está aqui para aprender. Então o que você está querendo ensinar? Você não tem que ensinar. Você ainda não sabe, você veio para aprender. Então, quietinha, escuta. Não é um silêncio no sentido de fica quieta para a vida toda. Não, é que você veio para aprender, nesse contexto, fique quieta. Ele está falando para essas mulheres específicas da igreja de Éfeso. Ele não está dizendo para elas nunca mais ensinarem nada, mesmo porque em outras epístolas ele exorta que quando você aprende um negócio, que você reparta, que você compartilhe com todo mundo. Mas nesse caso específico da igreja de Éfeso e dado o contexto específico de falsos mestres colocando doutrinas falsas e as mulheres sendo o principal alvo deles, ele está dizendo que você está em posição de estudante, então não ensine, não te permito ensinar enquanto você ainda não aprendeu. Veja que Paulo está tratando especificamente do assunto das mulheres de Éfeso como estudantes da palavra de Deus. Isso é muito importante que você tenha em conta antes de pensar que as mulheres não podem ensinar nenhum assunto em nenhum lugar e nenhuma situação. Não é isso que a gente vê aqui. Porque se fosse, isso também estaria claro, que as mulheres nunca devem ensinar, que as mulheres nunca devem falar. E por toda a Bíblia nós teríamos situações em que Deus está exortando as mulheres a ficarem quietas. Não é o caso. Claro que você pode estudar esse assunto mais profundamente, você pode ler todas as epístolas, você pode procurar comentários bíblicos para se aprofundar, entender alguns termos específicos e o significado deles na língua original em que foram escritos, mas só para simplificar aqui, né? Você pode ir profundamente, mas simplificando o assunto.
Paulo estava falando num contexto específico cultural em que eles estavam tendo problemas com algumas mulheres que estavam aprendendo doutrinas erradas e causando confusão dentro da igreja na hora em que os mestres estavam ensinando a doutrina correta. Então ele estava dizendo para elas, fiquem quietas, vocês ainda não aprenderam, se vocês querem aprender vocês têm que ficar quieta para poder ouvir o professor e até que vocês não tenham entendido como estudantes, vocês não têm que ensinar, porque vocês vão ensinar de maneira equivocada. O contexto era pontual, era para aquela igreja, era para aquele contexto. Tanto é que na Bíblia nós temos outras tantas exortações para que as mulheres, e todo mundo, não só as mulheres, preguem, falem, exortem, porque esse é o dever de todo servo de Deus. Eu espero que tenha ficado claro, eu sei que faz tempo que vocês estão pedindo esse assunto, fala disso, E tem muita gente, inclusive, que já comentou aqui no meu canal, cala a boca, porque Paulo manda ficar quieto, por que você tem canal no YouTube, você não tá obedecendo o apóstolo. Tem disso também, minha gente, não oremos. Mas esse é o contexto. É muito legal quando você estuda a história, quando você vai além, né, dos textos, para você entender o contexto em que isso foi escrito, o contexto cultural, o contexto religioso, para que você aprenda com isso, use o que dá para usar para o seu tempo e entenda as coisas que são fora do seu tempo. Se você gostou desse assunto e quer que a gente trate de mais assuntos culturais, bíblicos assim, dá joinha para eu saber que vocês gostaram e vocês podem compartilhar esse vídeo com as pessoas que de repente têm dúvidas sobre esse assunto. Não se esquece de se inscrever e se você assiste pelo celular, de clicar no sininho para você receber notificação cada vez que eu postar um vídeo, tá bom? E não perder mais nenhum, é claro, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve já. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau!